paz do Senhor Jesus, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 2. Nós falamos já no versículo 1 e agora estamos partindo para o versículo de número 2. Estou dando os estudos versículo por versículo, separado, para ficar bem pequenininho, para ficar mais fácil de nós ouvirmos e entendermos. Amém? Então o apóstolo Paulo vai na sua carta, no versículo 2, capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Ou seja, o que ele ouviu o apóstolo Paulo falar na presença de muitas testemunhas? A pregação da palavra de Deus. Foi isso. Paulo pregou a palavra do Senhor, convidando as pessoas a receberem Jesus em suas vidas. Paulo pregou persuadindo as pessoas a aceitarem a Jesus Cristo como Salvador. Aquilo ali era Paulo implantando obras de cidade em cidade. Era um trabalho árduo, entendeu? Era navio, era andando, você entendeu? Era cavalo, não sei, mas o transporte que Paulo tinha, ele usava para quê? Para fazer a obra do Senhor. Então ele vai e diz: olha, aquilo que você ouviu dizer, que foi na presença de tantas testemunhas, porque as testemunhas aí eram as pessoas que vinham. Quando Paulo chegava na cidade, eles tinham sede de ouvir Paulo pregar. Então eles todos vinham da cidade ouvir Paulo. Não as pessoas mais importantes da cidade. Eles ouviam para especular e expulsar Paulo da cidade. Mas aquelas pessoas mais humildes que amavam a Deus, que amavam a obra de Deus, essas vinham para ouvir Paulo pregar. E aí, quando Paulo pregava ali no máximo 40 minutos, já aparecia sempre uma perseguição. Alguém para expulsar da cidade, para apedrejar. Você está entendendo? Isso aconteceu muitas vezes com Paulo. Paulo, principalmente na região ali de Roma, Paulo pregava 30 minutos no máximo e era expulso da cidade. O homem tinha o Espírito Santo de Deus dentro dele, não tinha medo de pregar, não dependia nem de A nem de B, ele dependia do Espírito Santo de Deus que estava nele. Onde o Espírito Santo mandava ele ia. O que o Espírito Santo mandava ele falava, porque ele era um homem que tinha um espírito de coragem dentro dele e não o espírito de covardia, coisa que hoje em dia está faltando nas igrejas. As pessoas estão com medo de falar a verdade, tá entendendo? Eu mesmo não tenho, vou ser sincero, não estou preocupado se eu vou ser pastor, presbítero, servo, se eu vou morar embaixo do viaduto, se eu vou ter uma casa bonita ou feia. Eu quero saber de uma coisa, isso eu quero ter certeza, é que o meu nome está escrito no livro da vida. Se eu tenho um carro com ar-condicionado, você entendeu? Se eu tenho um emprego que ganha milhões, isso não me interessa. Deus me dando o suficiente para me comer, vestir, calçar e fazer sua obra, e abrir minha boca e pregar, me dando voz, certo? Cuidando da minha garganta para que eu possa estar pregando sua palavra, para mim está ótimo. Um celular para me gravar, você entendeu? Inteligência e sabedoria do alto, para mim já é o suficiente. Era isso que Paulo tinha, coragem. Paulo tinha coragem, mas as pessoas não fazem mais como antigamente. Hoje em dia as pessoas estão aceitando demais, estão se vendendo, estão aceitando tudo que se oferece se aceita. Eu particularmente eu não aceito, eu só aceito o que a Bíblia diz. Se a Bíblia falou assim: meu filho, é para você não acrescentar um tio, eu não acrescento. E nem é para diminuir uma vírgula, também eu não diminuo, certo? Não estou dizendo aqui que eu sou santarrão, estou sujeito a pecar. E eu sei que todos nós um dia vamos pecar, mas nós temos um advogado que se chama Jesus Cristo. Não fique preocupado pensando que o homem vai lhe perdoar, que ele não perdoa, não. O homem pode até lhe perdoar, mas só que o perdão dele não lhe dá salvação. Mas Jesus não, Jesus perdoa e salva.
porque ele morreu para salvar você, ele morreu para salvar a humanidade. Portanto, vamos pregar uma palavra firmada na Bíblia, no que a Bíblia manda. Você entendeu? Não vamos ficar inventando coisinha não, entendeu? Tem muita gente inventando coisinha, né? Tem muita gente se desviando do foco nas palavras que usa para pregar, para arrebanhar pessoas, né? Para arrebanhar pessoas. Hoje tem todo tipo de igreja que você imaginar na face da terra, tem. Tem igreja que você não conhece, que se você conhecer, você vai falar assim, rapaz, eu tô acreditando porque eu estou vendo. Estou acreditando que isso é uma igreja porque eu estou vendo. Você entendeu? Mas por quê? Porque ninguém está preocupado com a salvação. Está preocupado mais com o financeiro, amém? Com o dinheiro, com bens materiais. Não. Buscai primeiro o reino dos céus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então as coisas, meu filho, que você ouviu eu dizer lá na praça, quando eu estava pregando, na presença de todo mundo, e estava cheio de pessoas que serviram de testemunha, confia essas mesmas palavras a homens fiéis, homens que preguem a verdade, não a homens que torcem a Bíblia, você entendeu? Não a homens que têm medo de falar de Jesus Cristo, não a homens que têm medo de testemunhar da verdade, viu? Seja fiel até a morte, até dar sangue no meio da canela, seja fiel em suas palavras. Onde você estiver, o Senhor Jesus será contigo. Veja Daniel nunca bajulou ninguém. Quando lançou ele da cova dos leões, os leões dormiram. Já os que acusaram ele, quando lançou, antes de cair, os leões já estavam comendo. Então, amigo, o que prevalece, sabe o que é? É a verdade, é a verdade. Não invente moda dentro da igreja. Faça a coisa do jeito que Deus mandou. Do jeito que está na Bíblia, faça do jeito que está na Bíblia. Você não está pegando nada ao pé da letra, não. Você está cumprindo sua obrigação. Você está fazendo o que Deus mandou. Você viu o tabernáculo quando foi construído? Detalhe por detalhe, Moisés fez do jeito que Deus mandou, deu certo. Eu duvido se ele botasse uma peça que Deus não tivesse mandado. Se Deus não chegava para ele e falar, tira a peça que eu lhe falei, Moisés, e não vai dar certo. Você entendeu? Então, a homens fiéis, confia essa obra, para que eles também, com a sua capacidade, possam ensinar a outras pessoas. Ou seja, não podemos ficar com a palavra só para nós, amém? Essa palavra ela tem que ser pregada para todas as nações. Onde você alcançar uma pessoa, pregue. Onde você alcançar uma pessoa, prega. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é aquilo que você ouvir dizer a respeito de Deus, você repassar a outras pessoas. Quando você lê a Bíblia, que você aprender o que está escrito na Bíblia através do intérprete, né? que é o Espírito Santo, que é Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, então não fique só para você, passe a outras pessoas. Amém? Passe na presença de muitas pessoas. Quem são essas muitas pessoas? É o povo da igreja mesmo, que está dentro da igreja, entendeu? É por isso que o quê? Nós desejamos o quê? Que a igreja esteja cheia, para quando nós estivermos pregando, a igreja ouça e a igreja seja tratada, porque as ovelhas do Senhor é tratada através da palavra. Não existe outro tratamento, não, é esse, é através da palavra, a não ser que for alguma enfermidade na alma, que necessitar de um profissional capaz, de um profissional da área, aí tudo bem, Deus usa a mão dos médicos também para curar. Mas em relação às coisas espirituais, quem cura a igreja do Senhor é a palavra. Se as pessoas não vierem no culto de doutrina, escola dominical, na igreja, né, nos estudos bíblicos, se não ler a Bíblia, como é que vai aprender? Não tem como, entendeu? Então tem que ser na presença de muitas pessoas. E confie a palavra a homens fiéis, ou seja, consagre pessoas que entendam a palavra de Deus, porque senão aí sim você vai ter problema. Você acha que está tendo problema agora? Aí você vai ter problema. Quando você consagrar uma pessoa, que você precisar dela para dar um estudo bíblico, e você disser, presbítero fulano, vai ali dar um estudo bíblico, e ele não saber nem o que falar. Você entendeu? Não saber nem o que falar. Por quê? Porque o ministério dele não é aquele. Todo mundo quer ser diácono, todo mundo quer ser presbítero, todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ser bispo, todo mundo quer ser apóstolo. Agora o problema é o seguinte:
Você pode, porque está na Bíblia. Agora, eu quero saber a capacidade. Tem capacidade? Se preparou espiritualmente e teologicamente? Se preparou, então consagra. Se não, cuidado. Cuidado que senão você pode se decepcionar depois. Lembre-se de uma coisa, que além de você ter pessoas na terra para prestar conta daqueles erros que nós cometemos, porque quando a gente faz uma coisa certa, ninguém aplaude não. Ninguém vem para perto de você para lhe aplaudir não. Agora se você cometer um erro, meu filho, olha, é tanta gente em cima de você para apontar que você nem imagina. Então, portanto, muito cuidado, certo? Que seja capazes de ensinar aos outros. Por quê? Porque nós não podemos guardar só para nós. Por isso que a Bíblia diz, o presbítero, o pastor, o apóstolo, o bispo, o evangelista, ele é o homem da palavra. Ele tem que entender a Bíblia. Se ele não entender a Bíblia, fica difícil. Tem mais, mesmo entendendo, ele tem que fazer o que estou fazendo agora. Todos os dias, estudo bíblico, todos os dias, um videozinho na internet, todos os dias, uma leitura, pelo menos de um texto bíblico, pelo menos de um versículo. Porque cada versículo que você lê, o Espírito Santo, ele lhe aperfeiçoa mais. Amém? Porque a autoridade não vem de nós. A autoridade vem do Espírito. O poder não vem de nós, o poder vem do Espírito. Nós apenas fazemos a obra como instrumentos ou ferramentas do Senhor. Sempre eu gosto de dar um exemplo. Pega um prego e bata na parede. Sem usar um martelo, eu quero ver como é que você vai fazer isso. Você entendeu? Então, Deus nos usa como instrumento em suas mãos para concretizar uma grande obra. Agora, o poder vem de Deus, emana de Deus. A autoridade emana de Deus. Quando oramos, colocamos a mão na cabeça do enfermo, está repreendido em nome de Cleomar. Não vai resolver nada. Mas se você disser, está repreendido em nome do Espírito Santo, aí sim vai acontecer algo sobrenatural. Amém? Então que Deus os abençoe. Aí está o nosso segundo estudo, né? Que é, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, ou seja, a pregação da palavra, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Ou seja, ele estava incentivando Timóteo a levantar obreiros, treinar obreiros para enviar a outras regiões, para que o Evangelho de Cristo fosse espalhado por todo o mundo. Isso precisa acontecer ainda nos dias de hoje, mas tem acontecido muito pouco. Por quê? Porque existe dentro das igrejas pessoas mão de ferro, né? Que quer administrar tudo sozinho. Aí cada qual que presta conta a Deus do dia do juízo final. Amém? Eu sou a favor de que a igreja trabalhe juntos, sentados juntos. Um dá uma opinião, o outro diz, não, assim não quero. O outro dá, assim não quero. Ou seja, depois continua sendo só a opinião dele. Só a dele é que vale. Não estou citando o nome de ninguém aqui. De ninguém. Já frequentei várias igrejas na minha vida. E já vi muita coisa acontecer. Você entendeu? Muita coisa acontecer. Certo? Então, aquilo que diz respeitar a mim, ao ministério que me foi confiado, eu estou pronto para defender. Agora, o que não diz respeitar a mim, então cada um resolva o seu problema. Eu sei de uma coisa, que eu não vou deixar a minha fé se abalar diante do meu Deus, para perder a minha salvação. Isso não. Mas que a obra do Senhor tem que ser feita de forma correta, isso tem. Isso aí tem, e eu vou dizer uma coisa. Deus nos levantou para ser obreiros verdadeiros e corajosos. Você tem medo até de abrir a boca para falar? Como é que você vai ser obreiro? Como é que você vai resolver conflito? Como é que você vai resolver problema? Me diga aí, hein? Me desculpe, né? Mas não pode. Um obreiro não pode estar com espaladrapo na boca, não. Ele tem que falar. Ele tem que falar aquilo que está afligindo ele, precisa melhorar. Ele tem que levar o pastor, né? Qual a outra pessoa que ele vai levar? Primeiro ele ora e leva a Deus, e depois ele leva ao seu pastor. É a única solução que nós temos, é essa. Amém? Pois bem, então fique com esse estudo. É um estudo espetacular, rápido e objetivo, mas tenho certeza que deu para você entender o que
Paulo queria dizer a Timóteo, tenho certeza disso, não esqueça de inscrever-se no meu canal, deixar o seu like, ativar o sininho. Esse canal é um canal que só prega a palavra de Deus e só prega a verdade. Não sou perfeito, sou falho, vulnerável e sujeito a errar, né? Mas quando nós estamos diante de uma obra tão milagrosa, de uma obra tão maravilhosa, de uma obra que foi comprada a preço de sangue, de derramamento de sangue na cruz do Calvário, nós temos que fazer ela com responsabilidade, pontualidade e com amor. Que Deus os abençoe.